Boa noite, boa tarde, bom dia para aqueles que estão vendo esta gravação. Bem-vindos, essa é a sessão 7 de Lidando com Trauma, Luto e Perda. Eu acho que vamos terminar com as aulas a semana que vem. Estamos começando um pouco tarde na hora de gravação, então, mas eu acho que vou ensinar mais ou menos hora e 20 minutos hoje. E a semana que vem, se não terminou hoje, vou terminar essa parte e vamos falar sobre como ajudar pessoas que estão passando pelo luto também, como acompanhar eles. Mas primeiro precisamos ser consolados para poder consolar outros. E por isso o foco principal deste curso é que você pode experimentar a consolação de Deus. Estamos conversando um pouco com o grupo que está conectado com o Zoom antes de começar a gravação, e estávamos conversando um pouco sobre como ficamos com as perguntas de por que perdimos essa pessoa. Eu estava afirmando também que não é somente a perda que vem por causa de morte. Temos perdas de separação, de divórcio, de ruptura nas amizades, de perda de comunidade na vida, perda da saúde, envelhecendo é uma forma de perda. Temos muitas formas de perda. E o difícil, quando perdemos um relacionamento sem que a pessoa morre, é o luto. Não sabemos se é fazer luto, se é lutar para recuperar esse relacionamento. Ou quando alguém tem um diagnóstico de enfermidade que pode levar para a morte, não sabemos se começamos o luto ou se lutamos pela vida desta pessoa. Então, este faz um pouco mais difícil a situação, porque eu não sei em que ponto começo de fazer um luto. Eu tenho umas amigas que estão divorciadas e no começo da separação, elas estavam fazendo jejum, orando, fazendo tudo, tentando recuperar o matrimônio. E a realidade é que, às vezes, um matrimônio pode ser recuperado e, às vezes, não. Então, este faz mais difícil o processo de luto, porque não sabemos se fazemos o luto ou ficamos orando pela recuperação. Eu perdi um sobrinho de 15 anos e alguém compartilhou uma história parecida. E toda noite e por vários dias, a minha irmã e nossa família estávamos orando ressurreição. Porque isso acontece em lugares do mundo. Deus tem ressuscitado pessoas do morte, como Lázaro. E ficamos orando, até finalmente abrimos mão de reconhecer que não, Deus teve decidido não ressuscitar o meu sobrinho. Minha irmã, uns 8 anos depois, ano passado, perdeu o marido dela. Ele teve uma coisa como um infarto, ele morreu um instante. E os amigos dela chegaram uns 2 dias depois e oraram também para a ressurreição. Mas Deus não respondeu com ressurreição, senão respondeu com consolação para ela. Tenho estado acompanhando ela este ano. Então, não sabemos, às vezes, como Deus vai responder. E esse pode fazer demorar onde, quando começamos a fazer o processo de luto, às vezes por causa do impacto, do choque inicial, do impacto da perda, não começamos os outros estágios do luto até mais além, mais tarde. A coisa não é tão importante, tão rápido você faz, senão somente que você está presente com o luto, não está ignorando, não está escapando o processo do luto, senão que você faz presença e faz o processo do luto. Então, vamos orar e hoje vamos
Vou falar um pouco sobre esses últimos estágios, que é onde Deus quer nos levar, e como Deus quer ficar presente com isso. E logo vamos falar de como é o trabalho, de fazer o trabalho do luto, como é de estar presente, quais são algumas coisas que nos podem ajudar de fazer esse processo. Então, vamos orar. Pai querido, muito obrigada que podemos expressar tudo com o Senhor, que podemos expressar a raiva, a decepção, podemos expressar o nosso dor, podemos expressar que este sentimento de que não pode ser real e ficamos esperando que o Senhor traz outra resposta. Mas, Senhor, quando o Senhor nos leva de enfrentar que realmente temos perdido algo precioso, ou alguém precioso para nós, Senhor, não podemos fazer esse processo só. Não podemos fazer esse processo sem a sua presença. Então, Senhor, eu peço que até as pessoas ouvindo hoje durante a aula e as pessoas ouvindo esta gravação podem experimentar, Senhor, a sua presença, podem ter uma revelação de onde está Jesus acompanhando eles, onde você está, Senhor, no processo que eles estão vivendo, onde estava você, Senhor, no momento deles descobrir a perda deste ser querido, este ente querido para eles. E onde está você, Senhor, com eles neste momento e no processo de chorar, de enfrentar esse buraco tão grande que tem agora na sua vida, esta sala vazio na casa do seu coração, este lugar no coração que morreu junto com esta pessoa que precisa a sua vida, Senhor, precisa a sua presença. Então, Senhor, eu peço que até se as pessoas estão ouvindo esta gravação anos depois, eu peço, Senhor, que quando estão ouvindo, experimentam a sua presença, que o Senhor manifesta que o Senhor está com eles, que eles não estão só, e manifesta, Senhor, a sua consolação, a sua paz, a sua restauração nas vidas deles e a sua capacitação, Senhor, para caminhar esse processo, esse via doloroso, esse caminho de dor, que é um caminho onde precisamos caminhar com Jesus. E precisamos, Senhor, da sua graça, nos capacitando para não desistir, para não fechar a porta, para não endurecer nossos corações, mas para deixar nosso coração aberto, Senhor, para a sua presença e para o novo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, para nos transformar, Senhor, no meio da dor, para nos transformar mais na imagem de Jesus, Senhor. O homem de sofrimento, mas também o homem de compaixão, o homem de amor, o homem de entrega. E, Senhor, nosso destino é ser conforme a imagem de Cristo. Então, Senhor, eu peço que até em nosso processo do luto e de enfrentar nosso dor, que seja um processo que o Senhor está usando para nos fazer conforme a imagem de Jesus, para que nossas vidas possam manifestar a fragrância de Cristo em nossa família, em nosso mundo, em nossa cidade, em nosso país, porque, Senhor, esse mundo precisa de Jesus e nós também precisamos dele. Então, Senhor, ministra através desta classe, ministra através das minhas palavras, Senhor, ministra
pelo seu Espírito Santo, trazendo revelação para os meus irmãos brasileiros, para ministrar o seu coração, Pai. Obrigada, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, queridos, vamos lembrar um pouco onde terminamos. Este é onde terminamos o processo de luto. Este é o estágio onde Deus quer nos levar, de experimentar, estou aceitando a nova realidade. Estou aceitando que tenho um quarto, no caso do meu coração, uma sala na casa do meu coração, onde esta pessoa, essa situação, essa realidade, antes preenchava este quarto, mas agora esse quarto está vazio. Mas neste quarto, Senhor, eu quero uma resolução. Eu quero que Jesus entre neste quarto e me encontra dentro deste quarto, me acompanha enquanto eu estou organizando as coisas. Se a perda do meu matrimônio, onde eu estou organizando as lembranças do meu matrimônio, lembrando o bom junto com o mal, colocando o bom ao lado com o mal, mas trazendo a presença de Jesus, convidando Jesus a entrar neste lugar e me ensinar o que é que Ele quer que eu levo deste quarto para transformar algo na minha vida, onde Ele quer fazer mudanças em mim, através desta perda, onde Ele quer me convidar de crescer, de amadurecer, de aprender, de receber o amor dele quando eu fui rejeitada para esta outra pessoa, como receber o amor de Jesus em este quarto de rejeição, como experimentar a aceitação de Jesus neste lugar e como descobrir que a aceitação dele cura a rejeição desta pessoa. Esta é a parte que é resolução. Mas quando é uma perda através de morte de uma pessoa, morte do filho, dos pais, do marido, do amigo, dos familiares, do pastor, de coisas importantes, de pessoas importantes para nós. Também, esse faz na casa que é nosso coração, faz um quarto vazio. Um quarto onde tem as lembranças desta pessoa, onde tem onde eu antes poderia entrar nesse quarto e desfrutar dentro da minha vida, desfrutar a presença, o relacionamento com essa pessoa. Mas já entro no quarto e não posso desfrutar a presença dessa pessoa na minha vida. Só tenho as lembranças que eu compartilhei com essa pessoa. Então, também precisamos convidar Jesus aí. Jesus, convidamos ele neste sala, neste lugar, para compartilhar com ele nosso dor, compartilhar com ele a raiva de que esta pessoa já não está, compartilhar com Jesus a culpa, compartilhar com ele o nosso desejo de barganhar ou negociar para recuperar esta pessoa, mas onde começamos de reconhecer e aceitar que não podemos voltar atrás, não podemos recuperar aquele que perdemos. E na presença de Jesus, aprender a aceitar que este é uma nova realidade e este vai ficar sendo um lugar, uma sala na minha vida, onde eu posso entrar e sair, e entrar de novo e sair.
Mas neste processo de aceitação e resolução é onde descobrimos também que Deus tem novas coisas. E às vezes temos uma resistência de receber as novas coisas que Deus tem para nós, porque sentimos, se eu recebo o novo, eu vou trair a lembrança desta pessoa, vou ser infiel com esta lembrança aquela pessoa que eu perdi. E na realidade, não é uma infidelidade para esta pessoa, é aceitando que tenho uma sala onde sempre vou amar esta pessoa. Esta sala sempre vai ficar aberta. Eu sempre vou visitar esta sala. Mas Deus quer engrandecer a minha casa, a casa do meu coração. Eu estava conversando com um grupo antes de começar a gravação, que é como quando vocês que têm mais que um filho, nasce o primeiro filho e você experimenta um amor incrível. E quando você aprende que você está grávida com o segundo filho ou filha, você começa de questionar, mas eu vou ser capaz de amar esse segundo filho tal qual como amo o primeiro, porque não posso imaginar amar tanto como amo esse primeiro filho. Mas nasce o segundo, e o que acontece? O seu coração engrandece. E você, sim, ama o segundo. É um amor diferente. Não é igual. Mas a dimensão do amor é igual. O estilo do amor é conforme a personalidade do novo filho. Mas com cada novo filho, o amor, em vez de dividir o meu amor entre os dois, ou dividir agora entre os 3 ou 4, o amor aumenta. A minha capacidade de amar aumenta. Então, é o mesmo. Você sempre vai ter esta sala onde você tem as lembranças e o amor daquela pessoa ou situação que você perdeu. Mas Deus quer engrandecer a sua casa, o seu coração. Ele quer trazer novos amores, não para reemplaçar. Não é reemplaçando a sala que você tem aqui, mas é construindo uma nova sala para você poder amar novas pessoas, novas experiências, novos grupos de pessoas, uma nova comunidade, uma nova familiar. É tudo isso que Deus quer fazer, engrandecendo. Então, precisamos começar de aceitar e experimentar resolução daquele que perdemos e reconhecer ou descobrir que amar alguém novo não é uma traição daquele que eu perdi, mas estou colocando ao lado. E até posso ter o ânimo de que no céu vou poder apresentar esta pessoa com as novas pessoas que estou amando, que estou fazendo parte da minha vida, que estão fazendo parte da minha vida. E é colocar ao lado, e não é dimensionar quem é que amo mais ou quem é que amo menos, é o amor diferente, um amor distinto. Não tem como comparar e não precisamos comparar. E é deixar Deus nos ensinar de ficar amando e amando e amando, porque o moeda do céu, o valor do céu vai ser nossa capacidade de amar. Aquele que estamos guardando para o céu é aquele que aprendemos nesta terra, de como amar conforme o amor de Deus, como amar de forma ágape. Então, o perder uma pessoa que amamos não significa que não vamos ficar amando, porque somos desenhados para amar. E não é comparado, é multiplicado. Então, eu espero que esse ajude vocês a entender que não é uma traição ficar amando
aqueles que Deus começa de trazer de novo à nossa vida, porque vamos amar lado a lado, com o amor que sempre vamos ter com essa pessoa. Até quando é um divórcio e estamos muito feridos, Deus quer curar essa ferida e nos fazer lembrar, sim, eu amei essa pessoa. Tem lembranças de amor, tem tesouros de amor que eu tive com essa pessoa. Não é que amo essa pessoa do mesmo jeito hoje, mas sim, é parte da minha história, o amor que eu tive para essa pessoa. E a mesma capacidade de amar eu ainda tenho dentro de mim, ok? Então, este é como queremos chegar para este lugar de aceitar a nova realidade, de lembrar que não é fechar a porta, que nunca vou chorar, nunca vou ficar com tristeza, com saudade daquela pessoa, mas vou começar de aceitar que minha nova realidade é que esta pessoa não faz parte da minha vida de forma presencial, mas eu vou ficar amando, vivendo, experimentando vida, que quando chego para o céu, se essa pessoa conhece Jesus, está com ele, e quando eu chego para o céu, eu vou ser uma pessoa mais madura que aquele que ele lembra e vamos poder compartilhar na eternidade tudo novo que eu aprendi. Vamos poder compartilhar com eles nesta experiência com Deus. E na presença de Jesus, vamos estar. Ele vai secar todas as nossas lágrimas e vai ser somente um lugar de alegria, de gozo, de vida, de abundância e de experimentar plenitude de vida com Ele. E Ele quer que nesta terra já podemos começar de conhecer Jesus desta forma, experimentar plenitude de vida em conhecer Ele. Então, uma parte de conhecer Ele é conhecer Ele em nosso dor, conhecer Ele em nossas perdas, de convidar Ele e conhecer que Ele é nossa fonte de vida, nossa fonte de consolação, e que Ele entra e faz milagres. Eu compartilhei a semana passada algumas histórias e esta semana também vou compartilhar algo mais. Então, com o grupo que está presente, eu quero mostrar deste filme que estávamos vendo faz 2 semanas, eu acho, Flores de Aço. Eu quero mostrar para eles, então vamos ter que fazer uma pausa com a gravação, porque não podemos colocar esse no YouTube, mas logo vou compartilhar com vocês. Então, Rosana, vamos fazer a pausa. Então, aquele que olhamos foi o final do filme, onde estávamos olhando como a vida continue e como se não fazemos o processo de luto, eu preciso fechar isso. Se não fazemos o processo de luto, não continuamos, ficamos presas ou presos, mas quando fazemos o processo do luto, lembramos, e naquela cena estavam contando o filho de Shelby sobre ela, como era ela, fazendo uma conta de fadas para a criança, mas compartilhando como era a mãe dele, como era a história da vida. E também a amiga fala para a mãe da Shelby que vai nombrar a filha dela por Shelby. Então, é como uma surpresa, uma consolação para ela, que uma amiga quer lembrar a filha dela que morreu, através de dar o nome dela para uma nova vida. E é como mostrando, estas são as coisas que Deus faz no caminho, que trazem estas resoluções, que trazem
estas curas que trazem esta ministração. Então, é importante lembrar que Deus faz parte do processo e nos vai surpreender no caminho. Então, vamos... vou esconder isso. Então, vamos olhar nas notas, eu mandei para vocês como lidar com a dor e a perda. Então, vamos olhar. Eu tenho aqui 16 pontos de ajuda. Essas são coisas de ter em mente que nos ajudem com este processo de estar presente, de não evadir, de não escapar, de fazer o processo de perda. Então, a primeira é aprenda a aceitar que sua perda é real. Este é o primeiro passo, não é negar, não é fingir. Você, ainda se as pessoas ao seu redor não dão permissão para você de não estar bem, Deus dá essa permissão. E tem pessoas que têm perdido também, que vão entender. Então, a primeira coisa é que você precisa aceitar. A sua perda é real. Não é imaginado, não é algo que você inventou. É real e dói. E você fica com esses estágios, fica com as emoções, tudo que temos estado falando neste tempo. Você experimenta, não é imaginado, é real. Então, número 2, e eu coloquei esses notas no grupo de WhatsApp, então você pode baixar essas notas, não tem que escrever tudo, mas essa parte está nas notas. Número 2 fala, não se concentre em quanto tempo vai demorar. Concentre-se em enfrentá-lo totalmente, com toda a intensidade que você puder. Não pode dizer quanto tempo. Pode ser anos, pode ser meses, pode ser décadas. Você não pode colocar uma quantidade de tempo, mas você pode controlar a qualidade de luto que você está fazendo. E esse fala, faz com a intensidade que você puder. Se você não pode, em uma escala de 1 a 10 de emoções, se você não pode com emoções de 8, 9, 10, não tem que lidar com essa intensidade ainda. Lida com aquele que você pode. Se você só pode enfrentar um pouco, enfrenta um pouco. E logo veja a televisão, veja um filme, escuta música, saia, fazer uma visita, vai para a igreja, faz algo que ministra ao seu coração. Você não tem que chorar todo o tempo, mas toma momentos que você esteja presente com seu dor, que você esteja presente com seu luto, que você faz consciência o dor que você está experimentando e fala, externaliza, fala com Deus, chora, grita, aquele que você precisa. Faz com a intensidade que você pode. E quando você termina, levanta-se e faz algo diferente. Vê cozinhar, vê comer algo, vê chamar alguém para falar, vê algo que faz você rir. A minha irmã fez isso, colocou um programa na televisão que é engraçado, algo ligeiro. Então, faz isso para ajudar você, não todo o tempo, 24 horas do dia, estar pensando no seu dor. Mas não escape todo o tempo, faz presença naquela medida que você é capaz e você pode. E logo, fique com a vida. Não é de parar a vida, mas é de tomar momentos, tempos, 1 hora, meia hora, 15 minutos, aquele que você pode, e processe essa dor. Número 3, fala, permite-se experimentar a dor da tristeza. Não pare, mas vai devagar.
Então, não pare a vida. Este é aquele que eu acabo de dizer. Não pare a vida, mas vai mais devagar. Toma espaço. Cria momentos ou espaços no seu dia para fazer presença com a dor. E lida com ela na medida que você pode. Número 4, discuta sentimentos de raiva, solidão, tristeza com os outros. Seja honesto. Procure alguém com quem você pode falar. Se é com seu cônjuge e o seu cônjuge pode, fala com o seu cônjuge. Mas se o seu cônjuge não pode lidar em conversar com o seu dor e conversar com o dor dele ou dela, procure alguém de fora, onde você pode falar para não colocar o peso em cima de alguém que não tem capacidade no momento. Então, é ser honesta com a sua capacidade também. Uma vez minha mãe estava passando pelo crise e estava enfrentando as suas perdas. E eu falei com ela, mãe, você é minha mãe, eu não posso ser o seu conselheiro, não posso lidar com este nível de dor que você está experimentando. Eu preciso que você fale com alguém externo. Então, é reconhecer quando não podemos carregar com a dor da outra pessoa no momento por causa de nosso próprio dor, ou quando o nosso cônjuge ou alguém que está processando o mesmo dor, se pode ou não pode ouvir, é ser sensível ou perguntar para essa pessoa, ok? Então, número 5, e os números estão, eu acho que os números estão mal feitos, mas pelo menos nas minhas notas, mas número 5 é escreve um diário, escreve cartas, escreve poemas, procure uma maneira de externalizar o dor, ok? Escreve de alguma forma, tire-a para fora, procure como fazer isso, externalizando, de forma que convene com a sua personalidade, ok? Se não é escrevendo, talvez é pintando ou desenhando, de qualquer forma. Se você pode com a mão, em lugar de fazer com o computador, é bom, porque a mão é mais conectada com o coração que com a lógica e vai ajudar você a tirar essas emoções. A seguinte, o número 6, é ouça música, leia livros ou poemas ou salmos, ou veja filmes que o ajudem a se conectar. Tem, às vezes, poemas, livros, filmes, músicas que ajudam você a conectar com a sua perda, conectar com o dor, experimentar ou processar. Eu estava precisando disso, eu precisava colocar música, e nesta época das minhas perdas, as perdas da minha família, a música de adoração tem me ajudado a chorar com Deus as perdas que estou chorando. Então, procure aquele que funciona para você, ou leia poesias, leia coisas que ajudam você se conectar com sua perda, com suas emoções, para poder expressar, ok? E para poder experimentar. A próxima é procure um grupo de suporte, se é possível. E este é aquele que estamos fazendo aqui, que temos falado com a possibilidade de continuar depois das aulas, reunindo uma ou duas vezes por mês, ou cada semana por um tempo, onde podem falar, podem expressar. Porque, às vezes, quando você escuta alguém expressando algo que você tem experimentado, mas não achou palavras para expressar, ajuda a ministrar ao seu coração, ajuda você a sentir que você não está só, ajuda você a encontrar como expressar aquele que você está sentindo e vivendo. Então, é de muito ajuda um grupo de suporte onde outras pessoas estão expressando e ajuda você a sair do isolamento que você pode estar experimentando no processo da perda. Também cuida-se, coma
coma saudável, faça exercícios, descanse, toma cuidado de você. Vai para o parque para caminhar, vai para respirar o aire livre, vai para fazer academia, até com outras pessoas, onde você pode fazer umas conexões e esquecer do dor por uns momentos ou uma hora. Cuida de si, é muito importante. Ainda se você não quer comer, come saudável. Cuidado de não comer comida que não é saudável. Comida graçosa, comida muito doce, comida que não tem boa nutrição para o corpo. Comida como McDonald's. Para consolação é bom para de vez em quando, mas não come todos os dias pizza, hamburguesa, batata frita. Come saudável para cuidar do seu corpo. É muito importante um cuidado de si mesmo neste processo. O seguinte fala, seja paciente consigo mesmo. Isso é muito importante, a paciência com você mesmo. Se você sente, mas por que não estou melhor já? Seja paciente. Você não sabe quanto tempo vai demorar. O seu processo demora até o seu processo termina. E para cada pessoa, o processo é único, é pessoal, é distinto. Então, seja paciente com você mesmo no processo de fazer o luto. Alguns dias são melhores do que outros. Alguns dias são piores. Tudo bem. Tenha paciência com você mesmo se você não está bem. Reconhece, este é um dia que não é bom, mas vai vir outros dias que vão ser melhores. Okay? Então, o próximo fala, perceba e lembra que Deus não mudou. Isso é muito importante. Deus é o mesmo. Se você tem um conceito distorcido de Deus não, pode que Deus não é como você tem percebido Deus. Deus é bom. Deus ama você. Deus é cheio de graça e verdade. Deus é amor. Não só é que Deus ama, mas tudo que Deus faz é uma expressão de amor. E o Salmo 23, que fala que a bondade e misericórdia dele nos sigam todos os dias de nossa vida, esta palavra em hebreu é de perseguir, como cachorros caçando presa. Estão perseguindo a presa para atrapalhar a presa. E esse salmo está dizendo que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus está perseguindo você. Em meio de tudo que você está vivendo, Deus está perseguindo você com sua bondade e misericórdia. Então, Deus não mudou. Ainda no meio da sua perda, Deus fique sendo o mesmo Deus que salvou você. O mesmo Deus que sempre tem amado você. E peça para Ele de se revelar para você neste processo de formas novas, para você conhecer Ele mais intimamente. Lembra-se que esperar em Deus significa experimentar união com Ele, e você está unido com Ele. O próximo fala, fique conectado com a família e amigos. E esse é muito importante, ficar conectado com eles. Não se deixa desconectar dos amigos e da família. Talvez você não tenha tanta energia de ficar horas com eles, mas fique saindo com eles, fique fazendo visita com eles, fique recebendo eles em casa, liga para eles e convide eles de vir fazer uma visita com você. Pode ser uma visita curta, se você não tem muita energia, mas você precisa de contato humano. Você precisa dos abraços deles.
precisa que eles sintam com você, talvez rindo juntos, talvez chorando juntos, mas não fique desconectado, mas fique conectado com eles, com a família e com os amigos. Faça coisas que você gosta. Não faça coisas somente que fazem você triste, que fazem você chorar. Mas faz coisas que você gosta, coisas que você gostou antes. Toma a decisão de que de vez em quando você faz essas coisas. Se é sair no carro, sair da cidade, dirigindo, vendo a natureza, sai. Se é ir para a praia, sai. Vai para a praia. Se é ver um programa que você gosta, vê. Se é ir ver um filme, vem ver um filme. Se é tomar um gelado com os amigos, vai tomar gelado com os amigos. Se é fazer uma quebra-cabeça de juntar as peças, faz. Se é pintar, desenhar, ouvir música, escrever música, cantar, faz essas coisas que você gosta, ok? Seguinte, fala, converse com outras pessoas que passaram por perdas. Quando minha irmã perdeu o filho, ela conheceu uma família que também perderam a filha. Então, eles ligaram de vez em quando, Eles moram longe da minha irmã, mas ligaram por telefone, às vezes, para falar, para conversar. Porque alguém que perdeu alguém parecido com a sua perda pode falar como vai você, que está acontecendo com você, podem falar honestamente aquele que estão experimentando, e você pode ser honesto com eles daquele que você está experimentando. Então, procura falar com pessoas que têm perdido também pessoas importantes para eles. Pode ajudar você a entender que você não está louca, você não está fora do normal, sino aquele que você está experimentando é aquele que outros também estão experimentando. Mas lembra, não todos experimentam do mesmo jeito. Talvez você fala com alguém que perdeu e não está experimentando igual com você. Tudo bem, aceita como essa pessoa é. Se não está ajudando você, abre mão e procure falar com outra pessoa. Okay? Também perceba, o seguinte ponto, perceba que os outros podem não estar no mesmo lugar que você no luto. Marido e mulher sofrem de maneira diferente. Então, toma muito cuidado de não julgar outra pessoa pela forma que essa pessoa está processando o luto. Porque você não pode ver o sofrimento que essa pessoa carrega dentro do seu coração. E às vezes, muitas vezes, julgamos a outra pessoa por não ver que está processando de forma que nós estamos processando. E este faz mais quebra e mais dor e mais carga para essa pessoa. E não devemos julgar porque não sabemos o que está acontecendo dentro dessa pessoa. Okay? Seguinte, fala, desista de sua demanda para entender. Você nunca vai entender. E não mudaria a realidade da perda. Se Deus aparecera neste momento falando para você, esta é a razão por qual você perdeu esse relacionamento, ou essa pessoa, ou essa situação, não faria o luto mais fácil. Você ainda teria que processar e caminhar pelo luto, pela perda, porque esse não vai devolver a pessoa e entender por que até poderia fazer mais difícil o processo de perda. Então, aprende a abrir mão da demanda, reconhece que essa demanda de entender provavelmente é uma expressão da sua raiva.
da sua raiva ou da sua necessidade de recuperar esta pessoa. Se eu poderia entender por quê, de alguma forma, minha mente acha que eu poderia mudar o resultado, mas não tem forma de mudar a realidade nova que estamos enfrentando. Então, é aprender a abrir mão desta demanda. O seguinte fala: resista à tentação de idealizar o passado e de fazer da pessoa um herói. Este é uma coisa muito difícil, porque quando perdemos a pessoa, é muito fácil esquecer o lado difícil, esquecer o sofrimento, esquecer que não tudo foi perfeito. E é muito comum idealizar esta pessoa como que esta pessoa era a pessoa perfeita. Esta pessoa era a resposta da minha vida. Essa pessoa era minha fonte de amor e tudo foi perfeito. Então, precisamos lembrar a realidade. O meu sobrinho que morreu foi um menino cheio de vida, um menino muito popular, um menino que amava as pessoas, mas também foi um menino que enlouquecia as pessoas. Um menino que como sempre estava pegando no pé das pessoas, sempre estava incomodando as pessoas. Ele não era fácil, ele era um menino que requeria muito paciência, porque ele era invasivo de alguma forma. Então, é muito importante lembrar a totalidade de como era esse relacionamento, como era esta pessoa, e não idealizar. Porque se idealizamos, estamos entrando em algo que não é real e não vamos poder fazer um luto por aquele que perdemos, porque estamos lembrando algo que não é real e que ninguém novo pode entrar e competir com isso, porque colocamos essa pessoa em um pedaço tão alto que os demais pessoas que estamos ao nosso redor vão sentir, mas é ok, é ok. Eu não sou amado, eu não sou valioso, eu não sou importante. Então, cuidado com isso, de não idealizar o relacionamento que perdemos. A seguinte fala: enfrente tudo o que você perdeu, não apenas parte. E esta é uma parte muito importante na perda, é de dimensionar a perda. O que é que eu perdi? Não somente perdi meu pai, mas perdi a proteção que ele ia oferecer, perdi o que ele ia me ensinar de como me relacionar com os homens, eu perdi o dia do meu matrimônio, que meu pai poder me entregar para meu marido, eu perdi o crescer e conhecer como eu sou parecido com ele, através da personalidade dele. Eu perdi as lembranças que eu ia ter com ele durante os anos. Então, veja como estou enfrentando a totalidade daquele que eu perdi. Não somente perdi o momento, mas perdi este estilo. Vou dar outro exemplo. Eu voltei da Colômbia para viver nos Estados Unidos o ano passado. Então, eu perdi o meu estilo da vida, eu perdi a minha independência, porque estou morando na casa dos meus pais. Eu perdi a comida da Colômbia, que era fácil de comprar saindo da casa. Eu tive um supermercado a 2 minutos caminhando. Eu perdi os amizades, não que eu não tenho os amigos que eu tive lá, mas eu perdi a oportunidade de compartilhar fisicamente com meus amigos de lá. Eu perdi uma vivência que eu tive de 15 anos. Eu perdi o pastor que estava me pastoreando como pai espiritual.
Ele ainda existe, mas o relacionamento mudou. Então, veja como é a perda de dimensionar como é que, o que é que temos perdido. E é muito importante fazer o luto de tudo que temos perdido, ok? Então, quando perdimos um bebê, perdimos também o futuro deste bebê. Quando perdimos um relacionamento, perdimos os sonhos que tínhamos com este futuro. Uma vez eu tive um noivo colombiano e terminamos o noivado. Eu chorei. Eu fiz o luto de terminar o relacionamento. Um ano depois, eu comecei a chorar de novo. Eu perguntei para Deus, por que estou chorando de novo? Porque eu não sinto falta dele como pessoa, mas estou lutando, chorando algo. E Deus falou para mim, você está chorando o sonho de que ele era possivelmente o seu marido. Então, é o sonho de que eu tenho alguém para você casar. Então, você está perdendo esse sonho, está fazendo o luto daquele sonho que você teve. Não, esta vez é a pessoa, mas foi parte da perda que eu tive. É todos os sonhos que eu comecei a sonhar que involucravam ele. Okay? Então, o seguinte é, comece a fazer novas memórias e novas tradições. E este vai junto com o último na lista, que é prepare-se para feriados e aniversários. Eles são difíceis e podem despertar todas as emoções novamente. Especialmente o primeiro ano. Vem Natal, vem Semana Santa, vem os dias feriados, vem o aniversário da pessoa, do nascimento, o aniversário do casamento, se foi um matrimônio, vem o teu aniversário, o seu aniversário, o aniversário de você, que essa pessoa não está para compartilhar com você, vem as feriadas do verão, que essa pessoa não está para ir de feriadas onde você vai. Não, tudo é difícil, especialmente o primeiro ano. Mas o seguinte ano, ou 3 anos depois, 4, 5, 6 anos depois, ainda um feriado pode trazer as lembranças que você teve com essa pessoa e as suas emoções novamente podem estar afetados. É importante começar de fazer, lembrar aquele que você fez com esta pessoa, mas começa de fazer novas memórias também, novas experiências, novas lembranças na sua vida com as pessoas que você tem. Ok? Então, eu acho que vamos parar aqui no processo de hoje, porque temos falado esses passos. Assim, então, a gente vai fazer 2 semanas mais. Mas, não, uma coisa mais que eu quero falar hoje. Se você tem luto do passado que não tem sido tratado, por exemplo, você na infância, você teve 5, 6, 7, 8 anos e você perdeu alguém, perdeu um irmão, perdeu o pai, a mãe, os avós. Você perdeu alguém perto de você. Muitas vezes as crianças não sabem como fazer o processo de luto. Então, eles ficam guardando o luto dentro e ficam sobrevivendo, aprendem como ajustar com a nova realidade na vida. Eles começam de ficar vivendo a vida, para adelantando a vida. Então, aquele que acontece é que este fica guardado dentro das emoções, dentro da alma e coração da pessoa, e você fica crescendo, amadurecendo, você já é adulto, e você tem uma nova perda. Se você tem um luto do passado não tratado,
e chega um novo luto. Você pode ver nesta imagem que eu tenho colocado, tem uma menina sobre os ombros, sobre a costa do menino. O luto do passado faz isto. Fica sobre os seus ombros, fica sobre a sua espalda. Soma ao luto do presente. Então, você perdeu alguém este ano, ano passado, mas tem lutos do passado que você não fez o processo de luto. Então, o novo fica ali, mas o luto do passado fica em cima e faz mais pesado o luto do presente. Então, você precisa reconhecer: estou chorando o presente, mas também estou chorando algo do passado. E você precisa estar presente com ambas perdas. Precisa prestar atenção ao passado. O que foi que eu perdi? O que significou para uma criança perder o pai? O que significou para mim, na minha juventude, perder o meu trabalho, perder o meu namorado, perder o meu trabalho, perder o meu primeiro matrimônio. E já tenho um novo matrimônio, mas se você não fez o luto do primeiro matrimônio, a perda ainda está ali que você precisa fazer. Não significa que você quer de volta esse matrimônio, mas precisamos chorar, processar, fazer o processo de luto. Não tem que ser tão longo, pode ser mais concentrado, mas precisamos fazer na presença de Deus, ou processar com um conselheiro, ou com uma pessoa de confiança, estes lutos do passado. Não recomendo, se você está processando o luto do namorado do passado, ou do primeiro matrimônio, e você está felizmente casado, ou infelizmente casado, não fala com seu marido ou sua esposa sobre esse luto do passado, porque esse pode afetar a confiança desta pessoa, do teu amor, porque não é que você não ama essa pessoa, mas é um luto não resolvido que você precisa resolver. Mas esse vai fazer uma mistura. Quando você tem luto do passado, luto no presente, vai fazer uma mistura. E somente quer dizer, você precisa chorar ambas coisas. Vou dar um exemplo. Quando morreu meu sobrinho, ele teve uma personalidade muito parecida com meu pai biológico. Então, a personalidade e a maneira de morrer foi muito parecido. Ele era amigo de tudo, ele nunca conheceu uma pessoa que não fez amizade em 5 minutos com essa pessoa, e o meu pai foi igual. Ele morreu num acidente na fazenda de nossa família, meu pai igual. Estava trabalhando na fazenda e morreu num acidente. Algo caiu sobre meu sobrinho e matou ele desta forma, foi um jeep. E meu pai, um tractor caiu sobre ele e ele morreu igualmente. Então, nesta forma, minha mãe e um dos meus irmãos, chorando para meu sobrinho, começaram também a chorar a perda do meu pai. E houve uma mistura. Então, minha mãe estava chorando pelo neto dela, mas também pelo primeiro marido dela. Estava tratando o luto do passado junto com o luto do presente. Então, não é que não pode fazer, só que é importante entender que estou chorando. Que estou chorando neste momento. Estou chorando o passado, neste momento. Mas também estou chorando o presente. Mas talvez uma tarde você está chorando, você está com raiva, ou você sente a culpa daquela situação do presente. Processe, é só o presente.
Mas o dia seguinte você acha que você está fazendo luto somente do passado. Então, lida com aquele do passado, trata com isso. E tem dias que você tem a mistura, tudo bem. Mas processe as duas coisas. Porque quando você fica livre do passado e livre do luto do presente, você vai poder receber, vai poder crescer, ser transformada como pessoa e receber o novo que Deus tem para você, ok? Esse era aquele que eu queria explicar. A semana que vem, vamos falar sobre o trabalho do luto, porque o luto é um trabalho e é uma decisão de fazer esse trabalho. Hoje vamos parar aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Então, eu desejo para você poder ter esta realidade na mente da necessidade de fazer o seu luto, de ter consciência de estes pontos de hoje, de como pode ajudar você no processo de fazer o luto, mas não tem uma solução mágica, não tem uma maneira de fazer o luto mais rápido, nem mais devagar, é somente dar presença. O menos que você esteja presente com o luto, o menos que você aplaça ou coloca para um lado o luto, o mais tempo que você vai demorar para sair do processo do luto. Você ficando presente, você vai fazer esse trabalho e vai chegar para outro lado. Se você ignora, você vai prolongar o processo. Mas fazendo o processo não garantiza que vai ser rápido, somente vai garantizar que você sim vai chegar para outro lado. E o outro lado tem uma nova vida que Deus tem para você. Tem uma resolução que Ele quer. Tem uma transformação que Ele quer fazer junto com você nesse trabalho que vai fazer você uma melhor pessoa por ter conhecido essa pessoa que você perdeu. Você vai ter uma capacidade maior de amar, de ter compaixão para outros, de amar a Deus, de receber o amor de Deus. Então, toma a decisão de fazer esse trabalho. E a semana que vem vamos falar um pouco mais sobre esse trabalho. Então, vamos ter 2 aulas mais. E depois da semana que vem, a aula vai ser de como acompanhar outra pessoa, como ajudar outra pessoa. Então, vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada para esse processo. Obrigada que o Senhor nos tem convidado para fazer esse processo. E, Senhor, obrigada que na minha vida eu sou uma pessoa com testemunho de como o Pai faz diferença, de como Jesus nos acompanha nesse processo, de como tem uma consolação do Espírito nesse processo e de que por causa disso podemos amar mais profundamente as pessoas. Podemos conhecer você de forma mais profunda, Pai. Podemos ser pessoas mais autênticas em nossa vida cristã e viver uma vida mais real, sem fingir, sem pretender, sem cobrir, sem nos esconder, mas abrindo nossas vidas, abrindo nossas histórias e abrindo nossos corações, porque chegam de ser parte de cura para outras pessoas também. Obrigada, Pai. Peço para meus irmãos e amigos brasileiros que o Senhor leva eles no processo, dá para eles, Senhor, a graça que capacita eles para viver o processo e o amor do Senhor durante o processo, ministrando para seus corações a presença do Pai com eles. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Boa semana para vocês e até a próxima semana.